microbioma nada mais é do que a comunidade de micro-organismos que coabitam o nosso corpo. Então eles vivem com a gente está falando de bactérias, a gente está falando de arqueias, a gente está falando de fungo, a gente está falando de protistas, a gente está falando de vírus. De todos os microbiomas, o mais estudado e atualmente considerado o mais importante é o intestinal. Então isso a gente está falando de trilhões de micro-organismos, trilhões de bichos que vivem no nosso trato intestinal. Então quando a gente fala de microbioma intestinal, a gente está falando do quê? De função desempenhada por esses micro-organismos. Então a gente tinha, né, uma lógica de que eles meio que estavam lá, eles eram comensais, eles não serviam de nada. Mas vamos ver algumas funções que a gente já sabe que estão diretamente relacionadas com o microbioma: digestão de alimento, produção de vitaminas e modulação do sistema imunológico. Acho que essas três funções estão diretamente relacionadas ao microbioma. E por que ele é importante para a nossa saúde e bem-estar, né? Os estudos eles têm mostrado que o microbioma, vou chamar aqui equilibrado, ele pode prevenir doenças como obesidade, diabetes e doenças inflamatórias intestinais. Então eu trouxe aqui as três funções principais, que é digestão, produção de vitaminas e modulação do sistema imunológico. Quem aqui estudou na parte do sistema digestório que a digestão dependia de microbioma? Eu, pelo menos, não tive essa informação lá atrás. Quando o microbioma ele não está equilibrado, ele não está funcionando da forma adequada, a gente tem o termo disbiose. E aí é um termo aberto. Por quê? Porque a gente não tem o que é necessariamente um microbioma normal. Mas alterações do microbioma hoje estão relacionadas a doenças oncológicas, doenças imunomediadas e distúrbios neuropsiquiátricos. Então a gente está falando de grupos de doenças amplos e muito importantes. E uma pergunta é: a gente consegue hoje usar esse conhecimento a favor, em direção à nossa clínica, né? Tipo, eu aqui tô de jalequinho, tô aqui atendendo no consultório. Será que eu consigo usar isso a nosso favor? Estamos engatinhando, só que hoje já existem testes que analisam a composição do microbioma intestinal. Eu, na prática, ainda não estou utilizando isso porque eu tenho um certo receio de interpretar errado. Os estudos, eles ainda não são desenhados parecidos, ainda está em aberto. E se alguém aqui pede, por exemplo, esses estudos genéticos para ver qual que é a composição do microbioma e orientar a dieta a partir desse microbioma identificado, e usar probióticos a partir desse microbioma identificado, prebióticos para refazer essa flora, esse microbioma intestinal, diz aí. Eu quero a dica de vocês. Em conclusão, microbioma é uma área que está mudando, está evoluindo. O médico não pode ficar de fora e a gente cada vez mais vai precisar entender o que está acontecendo. E agora, muito mais do que remédios, suplementos, a gente vai ter que cada vez mais entender o que significa dieta saudável, alimentação saudável, vida saudável e coisas do tipo. Quem tem usado a questão do microbioma na rotina, no dia a dia? Lembrando que hoje aqui a gente está fazendo a gravação do nosso podcast, ele vai pro ar em breve, não sei qual é o dia, e nesse podcast a gente vai conversar, vai trazer as questões do microbioma. O microbioma não é só intestinal, a gente tem o microbioma cutâneo. Ele é menos estudado que o intestinal, mas ele também desempenha um papel importantíssimo. Pele, sabidamente, um órgão de interface. O microbioma está antes da pele propriamente dita. Então hoje a gente sabe que o microbioma é considerado a quarta camada da pele. Então a gente está falando de hipoderme, derme, epiderme e microbioma cutâneo. Hoje vocês já podem incorporar esse conceito. Além disso, além dele influenciar na integridade, dele proteger das infecções, ele também vai fazer o seguinte: ele começa a sinalização entre eles e os queratinócitos e assim acaba influenciando o sistema imunitário cutâneo.
ou seja, o sistema imunológico da pele é diretamente relacionado com o microbioma, e a gente pode ver um exemplo, né, de inflamação microbioma induzida, que é o caso da dermatite seborreica. Então, na dermatite seborreica, em alguns casos, o que acontece? Você tem uma mudança da qualidade do óleo, a mudança da qualidade do óleo é metabolizada pelas malacésias. Nesse metabolismo, você acaba tendo substâncias que são irritativas e pró-inflamatórias, e com isso você começa a ter uma inflamação e a descamação secundária. Então o microbioma cutâneo é importante para a saúde humana, e cada vez mais a gente tem produtos pré-bióticos, cutâneos, e que você vai aplicando, e já tivemos suplemento, inclusive, para tratamento da dermatite seborreica, suplementação oral com probióticos, né?